Olá, amigos do YouTube, aqui, como prometido, estamos mais uma vez para a primeira aula do ano de 2026. Que Deus nos abençoe a todos para mais esse ensinamento, uma pérola do nosso amado Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Mateus 11, 1 e 2. Significa que devemos evitar a crítica destrutiva e a condenação, pois usamos um padrão para os outros que será aplicado para nós, refletindo a lei de ação e reação. Cultivando a empatia e a caridade, a compreensão do irmão como um espírito em evolução e não um ser perfeito, sendo o julgamento moral. Quando nós falamos o tirar o cisco do olho alheio, válido apenas quando feito como exemplo de amor para o bem e não por maledicência e arrogância. No que nós estamos falando? Que nós somos seres julgadores, né? Então a doutrina, ela nos ensina que o julgamento até é natural, mas deve ser pautado na misericórdia e na autocrítica, lembrando que a letra mata, mas o espírito vivifica. Cada ato, pensamento e palavra gera uma consequência. Ao julgar, estamos medindo os outros com a mesma vara que, por sua vez, será usada para nos medir. O Evangelho segundo o Espiritismo, não julgueis para não ser julgado, tem uma passagem muito bonita, né? Onde uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio, no centro, né? E em volta, né, eles disseram: mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Jesus sabia o que é que eles queriam com isso, qual era essa intenção. Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poderem acusar Jesus, porém, abaixando, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhes disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgarmos a nós mesmos, nem condenar os outros, os que nos desculpamos em nós. Então, se nós fazemos certas coisas e falamos assim, não foi tão grave assim aquilo que eu fiz, quer dizer, pra gente, né, a pena sempre é suave, né? Agora o outro quando faz, nós condenamos, né? E nós somos dignos de misericórdia e o nosso próximo. A censura de conduta alheia pode ter tido dois motivos. Uma é reprimir o mal, a outra desacreditar na pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem
escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Né? Quando você alerta alguém, olha, eu não acho que isso aqui é legal, você deveria fazer diferente. Tudo depende da sua intenção. Qual é a sua intenção? Né? O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem e porque sem o mal jamais seria reprimido na sociedade. Então, a gente sabe que às vezes a pessoa está errada, mas nós também erramos. Julgar compete a nós? Não. Se pudermos alertar e ajudar de uma forma generosa, caridosa, usando a benevolência, tudo bem. O que não pode é você fazer disso uma oportunidade para constranger e humilhar o próximo. Você já julgou mal alguém se baseando em suas percepções iniciais? Isso ocorre com muitas pessoas que tiram conclusões precipitadas sobre as pessoas, a situação, sem ter todas as informações necessárias. Então alguém vem e conta para você uma situação, você fala, nossa, essa mulher é isso, é aquilo, você já está julgando, você nem conhece a pessoa. Você ouviu falar e você já está julgando. Então, nós somos julgadores. Muitas vezes fazemos suposições ou generalizamos uma situação porque não conseguimos distinguir entre o que é realmente observamos e o que deduzimos. Isso pode levar as pessoas a tomarem decisões equivocadas. Então, cuidado com o que você fala, se policie mais, né? É comum que as pessoas culparem os outros pelas situações difíceis que estão enfrentando. No entanto, acreditar que nossos problemas são produzidos por fatores externos não é bom. Porque a gente não adianta atribuir isso à situação, a isso ou aquilo. Não é legal, né? Pois pode criar uma atmosfera negativa. Então, não podemos nos fazer de vítima, né? Vítima nenhum de nós somos. Atribuir a culpa de suas ações pode impedir que as pessoas aprendam com seus erros. Então, quando você enche aquela pessoa de culpa, às vezes ela nem teve noção daquilo que ela causou. Então, quando nós alertamos com carinhos, com educação, com amor, com bondade no coração, a gente ensina ela para que ela aprenda a não cometer novamente certos erros. Mas quando nós a julgamos, ela pode se tornar uma pessoa revoltada, né? E isso não vai trazer nenhuma lição para ela. Ao contrário do ensinamento que nós podemos passar quando temos condições de auxiliar nesse sentido. Os julgamentos de atitudes comuns são uma parte fundamental da interação social. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? Que traz essas informações, que nos influencia de alguma forma, né? Através da cultura ou situações psicológicas, normas, né? Culturais e psicológicas, digamos assim. Cuidado com a opinião própria. Nem sempre aquilo que a minha opinião quer dizer que eu estou certa. O julgamento social envolve a comparação de novas ideias e comportamentos com essas atitudes e crenças atuais. Um processo conhecido como teoria do julgamento social, incluindo gênero, raça, classe social e religião. Somos influenciados. A sociedade molda nosso comportamento e expectativas, mesmo que tenhamos liberdade, né, individual. Um resumo aos julgamentos de atitudes comuns são um fenômeno complexo que reflete tanto na necessidade cognitiva individuais quanto nas dinâmicas sociais coletivas. Quer dizer, nós somos influenciados, né, com essas informações. E a gente sempre segue a maioria, a gente não consegue discernir, né? Ou raciocinar de uma forma diferente. A gente vai no coletivo, todo mundo pensa igual, eu tenho que pensar também. Todo mundo julga, eu vou julgar também.
E a gente sabe que não é bem assim, né? Enfim, somos todos julgadores, somos todos espíritos, porque nós esquecemos que somos espíritos numa jornada de aprendizado, muitas vezes enfermos. A visão espírita incentiva a ver o erro como uma doença da alma, precisando de auxílio em compreensão e não de condenação. Jesus alerta para a hipocrisia. Não se deve criticar um pequeno defeito, como um cisco, que ele fala no olho, né? No outro, quando se tem um grande vício, vamos dizer assim, uma trave, no nosso próprio íntimo. Quem somos nós para julgar, né? O erro do outro nos incomoda e o nosso erro nós achamos que não quer dizer nada. Isso se refere à autoavaliação e à busca pela própria reforma moral. O Espiritismo não condena a avaliação da conduta, mas sim a condenação arbitrária, quando vai contra a crítica construtiva. Qual é a sua intenção? Aquilo que nós falamos. É melhorar, é ajudar, é auxiliar? Aí sim, você vai dar uma opinião para ajudar essa pessoa, mas não para criticar, né, e desmerecer, né, essa pessoa. O julgamento moral, a censura, é válido quando vem e que tem autoridade moral, de quem tem autoridade moral. Quer dizer, a pessoa não tem moral nenhuma e ela se acha perfeita para condenar e julgar quem quer que seja. É essa bem a verdade. O preconceito, você vai falar, mas mesmo, o que o preconceito tem que ver com o julgamento? Tudo, gente. O preconceito é visto como um julgamento antecipado e negativo, intensificado pelo orgulho, pela vaidade, presunção, que remontam os estágios primitivos da humanidade. Olha aí. Já na visão espírita, o preconceito e o julgamento são considerados sinais de atraso moral, a imperfeição espiritual, sendo totalmente incompatíveis com os princípios de amor, caridade, igualdade ensinados pela doutrina. A doutrina promove a indulgência, a empatia, o respeito, a jornada evolutiva de cada um. Ela enfatiza a necessidade de sermos severos para conosco, indulgente para com os outros, reconhecendo que todos somos espíritos em evolução, suscetíveis a erros. Todos nós erramos o tempo todo. Não julgueis para não ser de julgado, porquanto sereis julgado conforme houver de julgado os outros. O que Jesus disse foi sobre o julgamento apressado, afoito, repleto de má fé. Devemos olhar para os que erram com a compreensão de que são espíritos enfermos e em aprendizado, assim como nós. E essa foi a nossa aula de hoje, para que possamos refletir o quanto que nós erramos e às vezes quantas existências mais teremos que voltar, reencarnar, para ir aos poucos abrindo mão desse preconceito, desse julgamento, da crítica, da maldade que nós estamos arrastando por muitos e muitas reencarnações. Então, muitas vezes se fala assim, nós erramos porque nós somos humanos, todos nós erramos. Mas se nós pararmos para pensar, nós é que somos humanos porque erramos. Enquanto persistirmos no erro, estaremos aqui de volta quantas vezes for necessário para corrigir esses nossos erros ou defeitos, digamos assim. Então, nós não erramos porque somos humanos. Nós somos humanos porque erramos.
porque a hora que a gente não errar mais, conseguimos alcançar estágios mais evolutivos e não precisamos reencarnar mais. Não seremos mais humanos, seremos espíritos mais elevados, vivendo de acordo com o nosso mérito em um outro planeta de alta evolução, a qual todo aquele que alcança esse estágio só tende a subir na escala evolutiva espiritual até chegar à categoria de anjos. Deus nos criou para a evolução, mas precisamos, com muita urgência, fazermos a mudança em nós, a reforma e o recado que Jesus deixou lá atrás, há 2000 anos atrás, nos alertando para os nossos erros, que precisamos aprender a ser melhor, que precisamos vibrar no amor do nosso Deus, pois Ele colocou a bondade, o amor, tudo que existe de bom nele dentro de nós. Só que nós esquecemos ou fazemos escolhas equivocadas. Aí ficamos à mercê de influências espirituais que também não querem a nossa evolução e nos aprisionam de uma certa forma porque damos oportunidade, porque temos essa sementinha da maldade, do julgamento, da calúnia, da maledicência dentro de cada um de nós. Porque cada um só dá aquilo que tem. Se você não tem, não tem como você doar aquilo que você não tem. E a boca só fala do que o coração está cheio. Então, se ele está cheio de maldade, a maldade vai sair da sua boca. Se o seu coração está cheio de amor, é por amor que ele vai sair da sua boca. Então, eu deixo vocês aqui, nesse novo ano, pedindo a todos que intensifiquem as orações nos lares de vocês, pela humanidade, pelo planeta, pela natureza, pela a nossa atmosfera que está tão carregada, para que ela seja limpa e dispersa de tantos miasmas pesados devido aos nossos sentimentos e os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Para que a gente pare, reflita e comece a trabalhar isso em cada um de nós. Busquemos a nossa melhora e a nossa evolução espiritual, pois é chegado o tempo da transição que nós falamos planetária. E essa transição nada mais é a mudança do ser humano de um ser primitivo e ignorante para um ser de amor, um ser que pense no seu próximo, que preserve a vida, que carregue o amor e a palavra de Jesus dentro de si e distribui para as pessoas. E nós fazemos o contrário. Nos irritamos com facilidade, julgamos pela aparência, porque aprendemos isso lá logo cedo numa sociedade maldosa. Mas não temos que ser a maioria, temos que ter opinião própria, despertar. Não, isso não sou eu não penso assim. Eu não tenho que pensar como todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou um espírito aqui que veio para evoluir. Então vamos trabalhar isso em cada um de nós. Aumente as orações, deixa o like para nos prestigiar, compartilhe esse vídeo. E até semana que vem, se assim Deus permitir, para que possamos trabalhar um pouquinho mais os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, uma próxima aula.